criança organiza o seu espaço. Nele entra e permanece algum tempo deitada, isolando-se do que está à sua volta. O processo ordena-se pela colocação inicial de uma estrutura do entorno, as paredes. Logo segue a cobertura, o teto. No chão, há sempre panos, esteiras, almofadas, que ao serem colocadas, traduzem no gesto da criança uma arrumação de uma cama, um berço, um ninho, um lugar de recolhimento, de proteção. Junto à criança está a boneca, a companheira do brincar, que permite a imaginação, a construção, que aquece o corpo e a emoção. A boneca não existe sem seu ambiente. Quando sozinha com a criança, a boneca traz com ela a casa como símbolo e lugar. Gente querida, estamos começando o nosso grupo de estudos, Pensar a Boneca para Sentir a Criança. Tem um subtítulo super complicado: Tópicos avançados em antropologia e ontologia inspirados por uma antroposofia da imanência. Enfim, vou explicar tudo isso agora. Queria dizer da minha alegria e também do meu destempero por estar aqui falando para o meu próprio celular. De todo modo, a Érica, minha companheira, está aqui do lado pelo Skype, me olhando e vendo se está tudo bem. Vai ser assim, vou tentar fazer esse processo de vídeo, porque me sinto muito mais à vontade no áudio, mas vou tentar amadurecer junto com vocês essa relação virtual. Eu queria começar dizendo que o grupo de estudos, ele se distingue de um curso. Por quê? Porque pressupõe que a gente vai trabalhar juntos, né? Trabalhar juntos, estudar juntos, construir conhecimento coletivo. Isso requer de quem está do outro lado aí da tela muita atividade, né? Interna, especialmente, mas externa também. Então, nós preparamos assim um trabalho em 4 meses, 4 encontros, que eu chamei de Tempo da Terra, né? Tempo da Água, Tempo do Ar e Tempo do Fogo. Hoje eu queria começar então falando do Tempo da Terra, né? Mas antes disso, vou explicar o nosso subtítulo e também dizer que isso que a gente está fazendo é o primeiro módulo de um grupo que pretende ir aprofundando os tópicos relativos à boneca e à criança. Então, esse primeiro movimento, ele tem a ver com a casa, né? Eu tenho estudado a casa enquanto potência, a casa como construção de si mesmo. Isso tem me feito pensar muito nessa relação da casa e da boneca. E por estar pensando nisso que me deu vontade de trazer gente para pensar comigo. Não só os intercessores do livro, né, ou da pesquisa, mas também outras pessoas interessadas em construir esse conhecimento e, com isso, fortalecer um ambiente de brincar que ele é menos visto, justamente por estar dentro de casa, né? Então, a nossa ementa, ela diz assim: a casinha de bonecas é um espaço de cuidado, assemelha-se a um refúgio, um lugar secreto, sagrado, onde a criança cria uma comunicação não verbal significativa, nascida do contato entre corpo e alma, a fortalecer a primeira e universal linguagem de conhecimento do ser humano, o brincar. Então, nesse lugar, né, nessa ementa, a gente já vê aí a antropologia e a ontologia. A antropologia, por quê? Porque a gente vai olhar para essa criança e seu modo de desenvolvimento, tanto orgânico como social.
E ontologia, por quê? Porque é a criança tornando-se ela própria, né? Então, a primeira coisa que a gente poderia afirmar é que brincar de boneca é brincar de construir a si mesmo, né? Por isso, é chamado de um brincar ontológico, né? Quando você brinca de bola, de carrinho, solta pipa, você se exercita. Mas quando você brinca de boneca, você brinca de construção de si mesmo. E nessa perspectiva, a casa entra também no simbólico como a construção do próprio corpo, né? Então a gente vai percorrer essas vozes que trazem esses conceitos, né? E a gente tem alguns passos. Então, aqui no Tempo da Terra, nós vamos ler um texto, né? Juntos. A gente vai fazer uma observação, né? Essa observação, ela tem a ver com onde eu estou. Existe alguém brincando de boneca perto de mim? Né? Fui em algum lugar, encontrei, vi. Não é para a gente ir atrás. É só para, durante todo o mês, a gente ficar atento e pensar assim, puxa, não vi ninguém brincando de boneca. Ah, mas eu estava no shopping e vi duas menininhas, cena rara, não sei se vai acontecer, duas menininhas andando com suas bonecas, né? E aí a gente vai ver o brincar de bonecas e mais. Se a gente está na família, se a gente frequenta parque, se a gente observa algum brincar de casinha. Então, essa seria a nossa observação, né? E aí a dinâmica ainda do Tempo da Terra é nós escrevermos sobre o próprio brincar, a nossa própria memória, né? A narrativa da nossa própria memória. Onde eu brincava, como eu brincava, o que eu sentia, né? Então, esse é o nosso sentir. E aí, eu queria trazer, né? Ainda no subtítulo, né? O que significa essa antroposofia da imanência? Aí eu vou ter que dissertar um pouco sobre isso. Essa antroposofia da imanência, então, ela é uma antroposofia por quê? Porque ela coloca o ser humano dentro dos processos do mundo, né? Eu costumo dizer nos cursos que antroposofia significa apenas 4 letras, M-I-G-O, ou seja, o mundo é comigo dentro, né? Então, essa antroposofia, ela nos torna ativos na observação, né? O mundo não está fora de mim, eu o contemplo lá fora. Não, eu contemplo o mundo comigo dentro, né? Isso faz toda a diferença. Imanência, porque é uma antroposofia não tão preocupada com a dimensão esotérica da existência, não que ela negue, mas ela está mais ocupada com aquilo que se dá na vida mesmo, nas relações, na própria emocionalidade do vivido, no próprio viver, né? Ela é vinculada a essa vida e não fora dela ou para uma transcendência dessa vida. Então, nesse sentido, ela coloca a gente dentro da experiência, né? Ela produz acontecimento e é isso que a gente está querendo fazer com esse grupo também. Então, como é que eu me coloco dentro da experiência do brincar de casinha? Uma porta é, primeiro, lembranças, depois, observação, ou observação e lembrança. Mas sempre quando eu estiver fazendo isso, eu não vou estar estudando um objeto lá fora, mas eu vou estar lembrando de mim junto, né? Eu vou estar sempre implicado no processo daquilo que eu estudo.
A criança é a cuidadora de sua boneca. A casinha da boneca, quase sempre um espaço delimitado no chão, encarna simbólicos gestos de uma entidade que acolhe a criança. O princípio do cuidado, em seu aspecto de receptividade. Nesta relação entre a boneca e a casa, a criança exercita sensações de proteção, sentindo-se recebida, contida e nutrida, mas também protegendo e nutrindo. Seja quem for que exerça o papel de cuidador da criança, independente de gênero ou relação familiar, é o ser receptivo, que protege e cuida da criança. É este ser que a criança imita ao brincar de casinha. Este brincar a coloca em contato com a sensação de pertencimento a algum lugar, de estar em casa, de chegar à sua casa. A casa também é o corpo. Este espaço do cuidado assemelha-se a um refúgio, um lugar secreto, sagrado, onde a criança e seu cuidador criam uma comunicação não verbal significativa, nascida do contato corpo a corpo, alma a alma, fortalecendo a primeira e universal linguagem de conhecimento do ser humano, o brincar. São essas experiências de brincar as primeiras experiências do ser no mundo e se constituem a partir da casa como símbolo. Trata-se de uma experiência de espacialização, primeira e fundamental, geradora das demais. Trata-se da experiência de habitar o próprio corpo. Na relação com o espaço físico, casa, corpo, a criança toma consciência de si. Em uma organização harmoniosa com o ambiente e construindo-se simultaneamente. Na brincadeira de casinha, a criança organiza seu espaço interno em relação ao externo. Ela cria seu território e se espelha nele a partir da boneca. Este processo enfatiza ações de cuidado e nutrição, ações que estruturam a dinâmica existencial da criança, fazendo do brincar na casinha de bonecas uma atividade ontológica. Brinca-se de construir-se a si mesmo no mundo. Você pode virar uma mulher. É mesmo, nós pomos coisas assim. Eu sei, tá aqui no banco. Mano, essa entonação de água aqui tá muito errada, viu? Ainda ele aqui brinca. Cada um não faz como quer ver. Nós brincar de uma casinha só. Não, brinca não, é de 3 casinhas, cada um arrumaria. Por que vocês estão fazendo assim? Porque se nós for arrumar um de 3, não vai dar tempo de ensinar cada um. Não, vai jogar na roda. Pega aí, moço. Você tem que pôr umas lenhas ali e outras aqui no fogão. Quarar a alma. Uma paisagem nascida de gestos. A provocação de uma memória afetiva por um objeto, por uma palavra. Quarar. A mão da avó mergulhada no balde. A mão da avó gestuando água sobre os lençóis estendidos no capim crescido do quintal. Uma sensação antiga tenta se superpor à sensação atual e a estende sobre várias épocas ao mesmo tempo. O corpo experimentando a dinâmica da imanência. Quarar a alma. A memória implica uma estranha contradição entre a sobrevivência e o nada. Nada mais? Só memória? Quará. Um hábito ancestral praticamente em desuso é trazido para o presente, proporcionando uma estranha alegria. Uma vez experimentada essa alegria, a qualidade aparece como uma propriedade do objeto que a possui, o gesto visto. Mas estranhamente tudo se passa como se a qualidade envolvesse a alma de um objeto diferente daquele, um signo. Lavar a alma, experiência sutil, acontecimento leve. Como constituir um corpo nessa experimentação delicada? Como constituir um corpo na elasticidade de tempos, de uma sensação? O tempo, para tornar-se visível, vive a cata de corpos, de gestos, e mal os encontra, logo dele se apodera, a fim de exibir sua lanterna mágica. Que corpo? Que gestos? Fragmentos de tempos plurais. Memória do corpo. Memórias em movimentos fugazes, quase imperceptíveis. Pequenas inquietações moventes. A própria subjetividade passa por ressignificação. Gestua entre tempos, sensações, memórias.
Gestos, movimentos de um corpo que se desenha e redesenha sua forma. Talvez o movimento vá me fazer caminhar para algum lugar. Um lugar, uma paisagem nascida de gestos. Uma estética na produção de existência, em corpo e pensamento. Na memória, as afetações dos tempos a colocar em movimento a vida. Encontros a compor tempos múltiplos na simultaneidade dos gestos. Realidade e poesia, num signo que se revela no gesto artistado da vida. Gente querida, estou de volta ao seminário do nosso grupo de estudos, Pensar a Boneca para Sentir a Criança. Iniciamos agora o Tempo da Água. Comecei com um texto que está aqui na tese, chamado Quarar a Alma. Nele, aquilo que de mais importante nós vamos tratar nesse mês é o gesto. Esse gesto que permeia a memória da infância, esse gesto que nos leva a tempos múltiplos, esse gesto que nos constitui enquanto marca, esse gesto que a criança reproduz, reinventa no seu brincar de casinha. No Tempo da Terra, nós fizemos uma topoanálise da casa, como diz Bachelard, né? E agora no Tempo da Água, nós vamos, então, inventar uma fluxoanálise. Essa fluxoanálise, então, é olhar para os gestos que se fazem na casa, né? Para esse ambiente gestual da criança, que é onde o brincar de bonecas na casinha acontece, né? O brincar de bonecas numa casinha, ele é pleno de gestos significativos. Como diz Rudolf Steiner, gestos que não poderiam ser diferentes do que são. Quando eu vou lavar um prato, faço assim. Quando eu vou lavar um copo, assim. Quando eu varro uma casa, quando eu limpo alguma coisa. Cada gesto é exatamente aquilo que deveria ser, né? A gente poderia chamar de que os gestos que permeiam a casa são gestos éticos, né? Gestos que constituem a força expressiva daquilo que é mais necessário ao viver. A criança, especialmente a criança pequena, né, de até 3 anos de idade, ela vive mergulhada nos gestos do seu ambiente. E é desses gestos, desse movimento gestual, que as suas estruturas perenes são constituídas, né? Segundo a antroposofia, até mesmo os órgãos internos são plasmados por esses gestos. Por isso, tamanha a nossa responsabilidade na investigação desses gestos no Tempo da Água, né? E aí tem uma coisa que eu queria trazer, que é assim, tem um autor que diz que a partir do momento que se começa a pensar mais sobre os sentidos da casa, começa-se a aguçar mais a consciência e conquista-se assim uma parte de sua esfera vital. Isso que Brabant fala é muito importante, porque no conhecimento antroposófico, a água está ligada então a essa nossa esfera vital, ao corpo dos ritmos, ao corpo dos fluxos, né? E nós observamos a beleza e a potência, né, da casa-abrigo, da casa que abriga um dia sonhado, da casa que abriga um sonhador, né? E agora vamos ver o que está dentro dessa casa. Que gestos são esses que estão dentro desse lugar, deste abrigo, né? E como a criança, ao viver intensamente todos esses gestos, né, a ser tocada por eles, em sua integridade, na época do brincar, quando ela começa a produzir um brincar fantasioso, quando ela começa a produzir um brincar social, quando isso começa a se dar, são esses os primeiros gestos que começam a ser imitados, né, reinventados, ressignificados. Então, é um pouco disso que se trata o Tempo da Água. Mas eu queria começar com um verso também, né, agora nesse nosso início, fazer um verso que nos remete à questão maior, né, da casinha. Então, assim, será que estamos fazendo gestos significativos em torno de nossas crianças? Será que esses gestos que nós fazemos são suficientemente éticos para que sejam reproduzidos pela criança do brincar? Será que vivemos um vazio de gestos? Então tem um verso de Rudolf Steiner que eu fiz uma pequena adaptação, que diz assim: Oxalá possamos nós permearmos-nos com a capacidade de ter fantasia, ter a coragem para a verdade e aguçar nosso sentimento para a responsabilidade anímica. Essa responsabilidade anímica é que eu acho que esse nosso trabalho produz, né? A gente viu a casa a partir do olhar de um autor, a gente viu como ele colocou essa casa no centro da sua produção poética, no centro da existência, né? O quanto de beleza a casa pode produzir. E aí, agora, a gente vai se aproximar um pouco dessa casa, dessa morada, desse habitat, e começar a olhar para esses gestos que ali estão.
e esses gestos que ali estão, que são os gestos do adulto diante da criança. E muito disso que a gente vai frequentar hoje, a partir de hoje, no tempo da água, tem essa questão embutida. Como que é esse adulto? Qual é o lugar desse adulto diante dessa criança? Que gestos esse adulto faz que essa criança imita no seu brincar de casinhas? Então, tem uma questão que é: o que se faz quando se brinca de casinha? E uma afirmação: brincar é fazer. Essa afirmação vem em Winnicott, que é um dos autores que nós vamos ler esse mês. E ele fala assim: para controlar o que está fora, há que se fazer coisas, não simplesmente pensar ou desejar. E fazer coisas toma tempo. Brincar é fazer. E aí, no tempo da água, entra um outro lugar, né, que é o próprio tempo. Então, os fluxos, os ritmos, os gestos, são todos gestos no tempo. E para brincar, para esse brincar introspectivo, para o brincar nessa casa que abriga o sonhador, é necessário tempo, né? E esse tempo que a gente vai começar a olhar mais de perto, né, ele traz, então, uma possibilidade de constituir um espaço interno, né? Quando a criança começa ao brincar de bonecas, ela começa, então, uma entrada no seu mundo interior. Ainda é muito leve, ainda é muito sutil essa entrada, ela é momentânea, né? Como eu separei alguns textos, queria ler um que a gente colocou aqui, por exemplo, olha só. Uma pessoa de um dos grupos diz assim: bem, a criança que tem observado brincar de boneca e de casinha é minha própria filha, de 1 ano e 7 meses. Vivemos na roça, bem isoladas. Nos encontramos com outras crianças da mesma idade, mas a brincadeira de boneca e de casinha ainda não engendrou nessas situações. É verdade. Mais tarde, talvez já no tempo do ar, a gente vai falar um pouco das metamorfoses do brincar. E ao falar um pouco das metamorfoses do brincar, justamente a gente vai começar a perceber como a criança pequenininha, que nem a Clarissa, né? Clarice descobriu as bonecas quando tinha por volta de 1 ano. Um belo dia dormiu abraçada com uma boneca. As bonecas estiveram presentes desde que ela nasceu, 2 de pano e lã e um bebê estrela, mas ela não se ligava a elas. Foi uma relação com o sono por alguns meses, e de uns meses para cá, ela pega as bonecas e as aninha, leva junto com ela para trocar a fralda, leva as bonecas para passear, tira da toca e devolve na toca, pede o neném. Então, 1 ano e 7 meses, né, o 2º ano de vida, ela tá num tipo de brincar ainda que é muito gestual, muito leve, ainda a gente nem poderia dizer que há uma fantasia envolvida completamente. Então, a gente vai ver como essa metamorfose do brincar, como nesses gestos, começa-se então aos pouquinhos, né, interpretando e reproduzindo esses gestos até que eles virem uma narrativa, né, até que esses gestos passem a compor uma história, né. Queria aproveitar também, eu marquei assim, em cada um dos grupos, eu marquei uma ou outra história para trazer só um pedacinho, só pra gente sentir o corpo do pensamento que a gente está começando a compor juntas. Então, olha só, uma voz diz assim, né, lá na primavera: desde sempre fui apaixonada por bonecas. Eu e minhas irmãs tínhamos várias. Lembro que para organizar dividimos a brincadeira em categorias: bonecas pequenas, boneca grande e aí o nosso bebê. Enfim, aqui a gente já começa a perceber, né, todo um pensar em torno do brincar de bonecas, coisa que a Clarice não tem, né, por enquanto ela tá só no gesto, na imitação daquilo que fazem com ela e no aninhar, né. Olha só, vou pegar uma outra coisa aqui. Quando uma das nossas colegas tentou lembrar de suas memórias de brincar, ela disse assim: onde estão minhas memórias? Num primeiro momento, ao ler o proposto como atividade, pensei que seria uma escrita tranquila. Pus-me a pensar e, conforme ia pensando, uma sensação difícil de definir em palavras foi tomando conta da minha pessoa. Eu simplesmente não me lembrava de nada. Isso acontece, né? Isso acontece. Muito do que a gente vive, né, às vezes não se torna memória, né? Então, a gente vai continuar pensando um pouco, a gente vai continuar olhando um pouco para esse nosso brincar, para nossas memórias, né? Dentro daquela metodologia que a gente já falou antes, que é o estudo é com a gente dentro, né? A gente não está estudando um objeto, a gente está estudando o nosso modo de existir, né? Onde o brincar faz parte dele. E aí,
Tem mais uma falinha aqui que diz assim: um lugar fora do tempo. Olha que lindo. O quintal da minha infância ainda está vivo e frutífero. Tenho a alegria de revivê-lo hoje com minhas meninas. A velha cozinha que ficava no quintal já não existe. Mas, fechando os olhos, vejo a luz entrar pelas frestas do telhado nas manhãs frias, mostrando o bailar das poeirinhas suspensas no ar. Sinto o calor do fogão, a lenha enchendo o ambiente de afeto. É isso, né? Como que esse ambiente da casa, como que esse ambiente nos marca a infância, né? Que nem no texto de abertura, como esse lugar, né, das avós. E assim, foi incrível, porque no nosso grupo presencial, praticamente 60% de nós falou sobre as avós, né? Como essas avós são significativas também na nossa lembrança de infância. Muito bem. E aí, qual que seria esse composto, né, dos gestos que habitam a casa? E aí eu fui lá em Winnicott, e lá em Winnicott tem um conceito que eu acho que traduz essa dobradinha casa e seus gestos, que é o conceito de apercepção criativa, né? O conceito de apercepção criativa diz assim: sentir que a vida é digna de ser vivida. Então, são essas questões, né? Essas questões de uma ética existencial que permeiam o tempo da água e que nós vamos juntas, né? Olhar para isso, pensar sobre isso, para que a gente possa então investir o nosso modo de gestuar de tal maneira, né, transformá-lo ou intencioná-lo para que ele possa ser sim um gesto guia da alma, um gesto que se torne lembrança, um gesto que se torne marca, um gesto que se torne a percepção criativa, ou seja, um gesto que possa possibilitar demonstrar que a vida vale a pena ser vivida, um gesto bom, né? Oxalá possamos nós permearmos-nos com a capacidade de ter fantasia, ter a coragem para a verdade e aguçar nosso sentimento para a responsabilidade anímica. Gratidão por estarmos juntos. Seguimos mais esse tempo, o tempo da água, a fazer uma fluxoanálise de tudo que acontece na casa, para que a gente possa fortalecer ainda mais nossa experiência, nossa capacidade de pensamento e argumentação, para fortalecer cada vez mais a infância plena. Muito obrigada.